Olá, boa noite, cidadãos e cidadãos das artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. E eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês enquanto vocês entram, se ambientam, já pegam um cafezinho, uma água, porque hoje o papo vai ser muito bom. Olá, boa noite, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de fazer um convite para que vocês confiram as nossas outras redes sociais. Sim, além aqui da programação no Instagram, né, que a gente já está ofertando aqui já faz alguns meses, né, repleta de lives dos mais diferenciados assuntos. No nosso feed também tem uma programação, nos nossos stories, sempre com informação, entretenimento, cultura para vocês. A gente também tem uma programação no nosso YouTube. Então o convite que eu faço é para que vocês acessem o nosso canal do YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho para receberem as notificações. E assim que nós chegarmos a 1000 inscritos, nós estamos quase chegando a 1000 inscritos. Assim que nós chegarmos a esse número, nós começaremos a fazer lives também pelo YouTube. Também faço convite para que vocês confiram a nossa programação no Facebook. Nós temos os sábados com Conexão Literária também, uma programação assim literária fabulosa, discutindo aspectos assim de linguística, de literatura também, de psicanálise, enfim, uma programação bem completa. Então esse é o primeiro convite que eu faço. O segundo convite também é para que vocês participem do Drive-Thru Social. É uma campanha que nós estamos organizando, que consiste na possibilidade, né, de você acessar a Cidade das Artes de carro, estacionar na área de embarque e desembarque, para realizar doações. Vocês podem fazer doações de itens de limpeza da casa, itens de higiene pessoal, vestuário, alimentação, enfim, todos os dias, de segunda a segunda-feira, das 10 às 18, é só acessar. Educação literária na contemporaneidade. O Carlos aqui já colocou, esse é o tema de hoje, sim. E a gente vai debater esse tema, vai aprofundar esse tema com uma convidada super especial. Ela que é uma parceira da Cidade das Artes, já de longa data, já são anos e anos, com diversos projetos realizados, né, em parceria. Ela que é professora, doutora, coordenadora de pós-graduação na Universidade Cândido Mendes, escritora também. A gente vai falar um pouco sobre o lançamento do livro dela e, sobretudo, também muito conhecida por ser a curadora e idealizadora do Conversa Literária, um evento assim multidisciplinar. Na verdade, ele traz várias esferas, vários pontos de vista sobre a literatura, com palestras, oficinas, conversas com escritores, e algumas dessas versões, algumas das edições do Conversa Literária aconteceram na Cidade das Artes. Ou seja, a Cíntia Barreto, a nossa convidada de hoje, é de casa, então a gente vai bater um papo aqui leve entre nós, falando sobre a educação literária. Eu vou ver aqui se ela já chegou aqui na sala. Chegou sim. Olá. Olá, estava virado ao contrário. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Você está me vendo e me ouvindo bem? Tô super bem, estava ouvindo aqui. Obrigada, tá, Guilherme, por essa apresentação. Você é um espetáculo. Estou adorando as suas lives aqui na Cidade das Artes. Assisti algumas. Boa noite a todos. Enfim, é um prazer, é uma alegria estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouco sobre educação literária, né? Maravilha, Passei até batom, ó, passei sombra, passei batom. Eu notei, tá super produzida, muito obrigado, assim. Que saudade de te encontrar, né? Afinal, assim, a nossa parceria, a tua parceria com a Cidade das Artes já é uma parceria longa, né? A gente já são alguns anos pensando juntos. 3 anos, né? Eu acho que praticamente 3 anos, foi muito legal. Sim, de fato, pelo menos isso. Então, é uma satisfação a gente estar podendo se ver. Inclusive, hoje, eu acredito que um dos assuntos que a gente vai passar é sobre as possibilidades, né, que a tecnologia está dando da gente trocar, aprender, ensinar, enfim, as possibilidades de relação, né, novas possibilidades de relação e de educação que elas estão se estabelecendo, né, nesse período. E para começar, assim, uma questão mais conceitual, antes da gente aprofundar algumas questões, Cíntia, elucide-nos aqui para nós, assim, conte aqui para a gente
O que a gente entende, assim, num âmbito mais geral, como educação literária? Né? Assim, para não ser tão específico, né? Esse guarda-chuva maior, assim, quando a gente fala de educação literária, o que a gente está abrangendo? Quando a gente fala de educação literária, na verdade, a gente está falando de uma educação voltada para leitura, interpretação e principalmente compreensão de textos literários. Da utilização, no bom sentido, dos textos literários de uma forma transformadora, né? Então, para você usar os textos literários para transformar o mundo, é preciso compreendê-los, né? Então, compreender aquelas histórias e ver em que elas incidem na vida real também, porque não deixa de ser uma mimesis, né? Uma representação da realidade. E lembro muito também de Antônio Cândido, né? Quando diz que o escritor tem um papel social. Então, a educação literária passa muito por esse viés, de não só ser a literatura um objeto de interpretação, de uso, muitas vezes, né, errôneo, né, para a interpretação de questões objetivas de provas, aquela coisa toda que a gente sabe, ser um objeto de uso de gramaticalização, né, de ensino da língua. Não é que não possa, pode também, o problema é só isso, né, pegar um texto literário e vamos retirar daqui o sujeito composto, vamos retirar em vários níveis, né? Não, tem que ler o texto, sentir o texto, o que ele te provoca, né? Em que ele mexe com as suas estruturas. E ele mexendo com as suas estruturas te desestabiliza, causa estranhamento e faz com que você se movimente, né? Pense em você, nos outros, compreenda mais o outro, né? Talvez. Então, assim, eu acho que a educação literária passa por aí. Mais do que pela simples decodificação de letras e sílabas e frases e períodos, né? Passa pela compreensão dos textos e de que forma esses textos vão interferir no seu pensamento e vão modificar as suas atitudes sociais, sabe? Acho que é por aí. Perfeito. Não, interessantíssimo esse ponto de vista, porque quando você fala aqui agora pra gente, chega a parecer quase óbvio, né? Mas não é uma coisa tão simples e tão clara, porque a gente está muito acostumado a ter essa sensação assim de que na escola, principalmente alguns anos atrás, a referência que a gente tem de leitura, principalmente dos clássicos, é da utilização dessas leituras, assim como você disse, para você estudar gramática e pouca subjetividade, quem sabe, ou tentar sentir o texto e absorver de outras maneiras. É muito interessante você ter colocado esse ponto. Você nota alguma diferença da educação de alguns anos atrás para atual nesse sentido? Noto, e é até bom que eu já deixei uns livros aqui ao lado para mostrar, né, que é um que eu uso muito, por exemplo, que é A Literatura em Perigo, do Todorov, né? Neste livro, que é um livro fininho, olha, eu acho que todo professor tem que ler, não só professor, eu acho que todo mundo que trabalha com arte, com cultura, com livro, com literatura tem que ler. A Literatura em Perigo, na Literatura em Perigo, o Todorov diz o seguinte, olha, por que a literatura está em perigo, né? Ele vem dizer que a literatura está em perigo porque nas escolas ela é trabalhada só para poder mostrar os períodos. Lembra disso? No nosso ensino médio? Lembro. Não era isso? Bem. Barroco, né? Era chato pra caramba. Era muito chato. Né? Então, você tinha que ficar dizendo barroco, aconteceu em 1601. Isso, romantismo. Não é? Então você tinha que dizer datas, nomes, características, e você tinha que pegar o texto e correr atrás das características daquele texto. Você não saboreava o texto. Né? Sim. Então, o Todorov aponta para isso, e diz, olha, está tudo errado. É por isso que as pessoas não gostam de literatura, é por isso que a literatura não está sendo tão transformadora como foi antes e como deveria ser. A literatura, na verdade, aí ele vem falando um monte de coisas, né? Ele diz que a literatura amplia, né, os nossos... Posso ler só um trechinho aqui? Ó? Com certeza. Ele diz assim, a literatura amplia o nosso universo, são óbvios também, mas é bom sempre reforçar, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão, primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros. E por isso nos enriquece infinitamente.
ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. Então, é isso, né? E aí ele diz, a literatura me ajuda a viver. Então, a diferença aí, voltando à sua pergunta, que eu vou e volto, a diferença ou deveria ser, a gente não tem que começar pelos períodos, no caso do ensino médio, né? Porque isso na educação infantil fica mais tranquilo, assim. Geralmente os professores levam um poema, levam um conto, levam uma fábula, né? Aí vai dependendo da série. Tudo bem. Chega no ensino médio, isso se perde. Eu sou professora do ensino médio há 19 anos, né? 18 anos e pouco. Então, chega no ensino médio, o que eles querem? Agora não, primeiro ano, vamos trabalhar literatura de informação no primeiro bimestre, e assim vai. Os estilos de época. Eu não faço nada disso. Eu já chego no primeiro ano falando Drummond, né? Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, e vou falando poema e o aluno, né? Eu acho que é por aí, né? Ele fala, o que é isso, professora louca? Isso aí era um poema que era para ser dito se fosse seguir a sequência lógica louca que o Todorov reprime. Só no terceiro ano, eu vou deixar para o meu aluno do ensino médio ver Drummond só no terceiro ano? Tá louco. Né? Então, assim, não é isso. A literatura ela tem que nos pegar no que a gente tem de mais humano, mexer com nossos sentimentos, né? Fazer com que a gente se emocione. Eu percebo que a gente tem que realmente mudar o currículo. Tem que mudar o currículo. E tem que aproveitar essa pandemia para mudar tudo, sabe? Mudar o currículo escolar, mudar as metodologias, levar de fato as metodologias ativas para o ensino básico, para o ensino médio, com certeza. Né? Eu gosto muito do Enem, né? Claro que não deve ser agora por conta de tudo que a gente sabe, mas o Enem ele veio substituir uma prova de vestibular que era totalmente antidemocrática. Era, sabe, decoreba, eram os caras que tinham dinheiro para pagar um curso preparatório melhor e que tinham tempo para poder, né, se dedicar àqueles estudos que caíam, quem sabiam que iam cair na prova, eles passavam, os outros não. O Enem não, o Enem trabalha com contextualização, você pensa muito na hora, entendeu? Ele trabalha com intertextualidade, interdisciplinaridade. Então, eu gosto muito da prova do Enem e eu acho que tem que ser cada vez melhor e por aí, fazer com que as pessoas tenham um acesso igual nesse sentido. Perfeito. Sabe? Sim, sim. Cíntia, você aqui colocou para nós sobre a importância do entendimento assim da leitura, sobre esse aspecto, principalmente, né, para quem está iniciando, né, o hábito da leitura e tudo mais, e apontou, quem sabe, uma possível reforma ou modificação dos currículos escolares, né? E assim, dentro desse contexto, quais são as variáveis que a gente tem assim que a gente pode trabalhar? Por exemplo, o que o leitor, o estudante que de repente aqui agora, isolado, longe do colégio, fazendo o ensino à distância ou não, ele pode trabalhar para melhorar a leitura dele ou para continuar uma espécie de educação literária, ou os pais, professores, quem está envolvido dentro desse processo para que a gente transforme essa educação, enfim? Eu acho que a gente tem ainda, né, alguns canais que mostram um pouco isso da literatura. Procurar os canais, sei lá, TV Escola, uma TV Cultura, o que tiver ainda, né, de acesso. A GNT às vezes mostra bastante coisa, né? E principalmente a internet. Acho que a internet é a via mais de acesso, assim, se a pessoa não tiver livro em casa. Você tem muitos livros já para download, né? A gente tem as lives da Cidade das Artes, né, falando de literatura, tem da Conversa Literária, né? Então, assim, acho que tem vários. Então, assim, e até assistindo show de música, que é importante mostrar isso, a gente percebe quantos músicos, aí os jovens vão perceber isso, tudo que tem ali em Caetano, tem Gil, tem Teresa Cristina, quanto de literatura não tem naquele pessoal? Né? Eles, para comporem, eles leram muito, né? Então, assim, a gente fala muito disso. Para eu escrever bem, eu tenho que ler muito. Não necessariamente, mas é o seguinte, quem escreve bem, leu muito. Quem lê muito, não necessariamente escreve bem, porque aí também tem que dominar a estrutura da escrita. Então, é isso.
quem lê bem, quem escreve bem, lê muito. Mas quem lê muito, não necessariamente escreve bem. Então, assim, Cíntia, eu preciso escrever bem, então leia muito. Leia muito e, claro, escreva bastante também. Escreva letras de música, escreva poesia, escreva crônicas, escreva redações dissertativas. Tudo está valendo, né? Eu acho que é por aí. Maravilha. Foi até legal você ter colocado essa questão, assim, do desenvolvimento e o entendimento de que são habilidades diferentes, né? O nosso hábito de leitura e a capacidade de compreensão de leitura e a nossa capacidade de escrita, né? São duas habilidades diferenciadas. Ou seja, eu acho que é um ensejo interessante a gente começar a falar, quem sabe, do projeto idealizado por ti, Conversa Literária. Macena entrou aí. A Conversa Literária tem que falar do Alexandre Damasceno. Café com Machado, com certeza. Guilherme, tá ali. Com certeza. Tem que chamar o Alexandre também. Flávia Justo. O pessoal está chegando, eu não consegui ir lá chamar o pessoal, porque hoje eu estou muito corrida aí, não consegui chamar. Chama lá, hein, gente, pessoal, para vir para cá. Isso mesmo. Já manda assim, uma mensagem no WhatsApp pro pessoal, já para chegar mais, hein? Vamos participar. E assim, o Conversa Literária, eu noto que ele também é um evento que trabalha com diversas esferas dentro desse universo, né? Desde do contato com o escritor, até mesmo oficinas de escrita e leitura. Conta para nós um pouco sobre Conversa Literária, principalmente para quem não conhece. Então, o Conversa Literária, na verdade, ele surgiu do início foi em 2011, né? Ele surgiu como programa de rádio, né? Programa de rádio na Unigran Rio, na Universidade do Grande Rio. Eu lecionava lá em várias graduações, né? Principalmente na pedagogia, na comunicação também, em teologia, né? Também, enfim, muitos cursos. Na parte de EAD, em 2010, eu fui convidada a escrever um material, produção textual. E aí o negócio foi crescendo. Poxa, a Cíntia faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Que tal você ter um programa na rádio? Né? Era uma coisa voluntária e tal. Falei, claro, adoro, vai ser legal, eu sou toda comunicadora, né? Então, vamos lá. E foi um sucesso, foi maravilhoso. Então, assim, eu tinha um programa, tinha pessoa que operava a mesa, um cara técnico, que até trabalhava em rádio, não sei se era Rádio Globo, uma coisa assim. Ele trabalhava lá e fazia também esse trabalho bacana na Unigran Rio, na rádio universitária. Tinha a Rafaela, que escolhia as músicas comigo, a gente combinava ali, e eu era apresentadora e levava as pautas, né? E levava os convidados. Então, e os convidados, claro, eu chamava editoras parceiras. Como a gente não tinha grana, sempre assim, eu estou acostumada já a não ter grana, gente, mas eu faço assim mesmo. Isso não é desculpa para mim, não tem grana, não tem grana e faço, vamos lá. Então, quando tem, fica até feliz, opa, tem grana, então não tem problema. Aí fui lá, falei com a editora, e a editora Paulinas foi uma parceiríssima, o Hugo, se aparecer aqui, um beijo para o Hugo. Então o Hugo pegou e levava, a gente combinava, ele levava os autores da Paulinas, dava livros para sorteio, a gente sorteava, aquilo ia em tempo real ali, eu fazia à tarde, uma vez por semana, para a Unigran Rio dentro de shopping, né? Shopping Unigran Rio. Então as pessoas escutavam no shopping. Olha que, imagina você estar no shopping ali na praça de alimentação, estou eu lá falando, boa tarde, né? E depois ficava gravado, né? Já em podcast, início do podcast, em 2011, já fazia podcast. 2011. Eu não fazia, né? O técnico fazia. Aquilo ficava em podcast, meu marido às vezes pegava, botava uma imagem, aí a gente jogava aquele podcast com vídeo no Facebook. Era a forma de espalhar o que acontecia na Conversa Literária, porque cada vez ficava melhor mesmo. Foi muito legal. E eu só parei porque eu estava fazendo doutorado, então aí começou a ficar puxado. Então eu comecei a cortar aquelas coisas voluntárias, porque tinha que acabar, com um sufoco da tese e tal, e parei. Quando foi acho que eu comecei em 2011 e parei em 2013, mais ou menos assim. Quando foi em 2016, meados de 2016, no André Morroá, eu sou professora grevista, sou mesmo, tinha greve, fiz greve. Meu colégio fez ocupação, foi o primeiro colégio da Zona Sul, André Morroá. Os meninos fizeram ocupação, foi uma maravilha. E aí depois a gente teve que repor essas aulas, né? Aí eu falei, vou fazer uma conversa literária.
Eu Boa não vou ideia. fazer aula convencional. Acho que agora também, voltando à pandemia, a gente vai fazer o ano inteiro conversa literária com os assuntos todos, né? Cara, foi incrível. Eu fiz com os meus próprios alunos. Primeiro, não chamei ninguém. Primeiro, assim, levei os alunos para o palco do colégio, que lá tem um auditório bacana. Sentei todo mundo no chão. Vamos levar livros. Levei livros do Drummond, né? Obras reunidas e tal. E levei tinha Bandeira, tinha João Cabral e tal. Levei microfone. Aí eu peguei essa ideia de dar esse protagonismo e mostrar para eles uma outra forma de ler, de se expressar. Uns ficaram meio tímidos, os outros já foram lá para frente jogar. Foi legal. Legal. Uhum. E depois comecei a chamar os amigos. Da Marcela foi o primeiro a ir lá. E aí começamos a fazer assim, primeiro com eles, depois com convidados, e depois misturando eles e os convidados. E quando foi para a Cidade da já foi meio assim, né? No final Isso. o público se participava e tal. Muito Muito, legal. muito. É um projeto que foi crescendo assim, né? Ele só tem aumentado, né? Só faz aumentar e as pessoas esperam, né? Para esse ano, né? Voltando. Assim, tinha algum planejamento e esse planejamento foi interrompido ou você adaptou conversa literária? Como que foi essa questão para você, visto, né? Todos esses imprevistos, né? Acontecendo. Olha, deixa eu ver. Este ano tinham muitas coisas previstas, inclusive eu até falei, acho que eu nem vou fazer tudo, né? O lançamento do teu livro. Em fevereiro, o lançamento do meu. Ah, tem. O Lia Lia, Lia, né? Lia. Lia Lia, que é um livro para criança de 5, 6 anos, né? Também com ilustrações do Camilo Martins. Esse livro a gente fez um meta-livro, né? É um livro falando sobre a leitura, né? De incentivo à leitura. Então, na verdade, é o primeiro livro para crianças mesmo, e pensado para crianças, né? Porque o Mar em Mim, ele é para crianças de todas as idades, vamos dizer assim, né? Porque é um Uhum. poema ilustrado. Foi muito legal. O Lia Lia, não sei, deve sair, se não sair em agosto, setembro. Tem que ver com a editora. Que bom. Mas eu acho que ele já vai rodar mundo, assim, porque conversando com ela acho que está com um projeto aí que vai levar alguns livros em português, olha que legal, para vários países do mundo. E ela falou Uhum. que o Lia Lia seria né? Um desses livros que ia circular pelo mundo. Porque ele é muito fofo mesmo, assim, modéstia à parte. Ele é um livro uma criança que adora Sim. ler, tem representatividade, a criança, a gente fez questão, o Camilo ilustrou uma menina negra lendo, maravilhosa. Então, assim, a gente fez com muito carinho esse livro, sabe? Interessante. Bem Até legal. foi legal você ter colocado esse assunto. O Camilo também é super parceiro nosso, assim, né? Já ministrou oficinas lá na Cidade das Artes. E você falou sobre representatividade, né? E eu sei que você também coordena uma pós-graduação e que trabalha questões assim, né? Étnico-raciais, questões de representatividade. Conta um pouco para nós sobre esse projeto também, né? E se você puder linkar, assim, realmente com o contexto que a gente está vivendo aqui agora e sobre a importância disso, né? Principalmente para essa educação futura, né? Que a gente está vivendo uma mudança, né? De uma oportunidade de mudança, uma necessidade de mudança. Conta um pouco para nós sobre isso. É exatamente isso, Guilherme. Assim, a própria pós de literatura infantil e juvenil, ela vem de uma urgência que eu senti nos cursos de pedagogia, no curso de pedagogia, que tinha literatura infantil só um semestre. Então eu falei assim, não, é muito pouco para quem vai ser um pedagogo, uma pedagoga, um coordenadora pedagógica, um diretor, tem que saber mais de literatura infantil e juvenil, porque realmente por ali, a educação literária, por ali a gente pode chegar a muitas outras ideias, né? Enfim, e justamente atitudes, né? Realmente a Uhum. literatura transforma. E a mesma coisa aconteceu dessa pós em relações étnico-raciais, estudos afro-brasileiros e indígenas. Me chamaram novamente para participar do Comitê Étnico-Racial do Estado. Eu já tinha participado em 2018 e nessa época, o que faz o Comitê Étnico-Racial da SEDUC?
na verdade, dentro de uma regional. Tem o da SEDU, que a gente é dentro das metropolitanas, né? Então, em 2018, a gente tinha que promover workshop, palestras, conversar mesmo com os professores, né, com os diretores, e ver de que forma eles podiam contribuir, né, para implementar a lei nas escolas, né, as leis, né? A Lei 10.639 de 2003, que fala que tem que estudar, a gente tem que levar para o ensino fundamental e médio, né? Os estudos da cultura e da história afro-brasileira, né, do Brasil, né, da questão do negro na trajetória do Brasil, da construção da formação do Brasil, e depois, em 2008, vem a Lei 11.645 dizendo não, os indígenas também. Né? Então, a gente até separa, na verdade, isso para marcar bem essa questão, né, da negritude, das contribuições dos negros na formação do Brasil, né, e a questão indígena. Eu falei, olha, está acontecendo o que a gente está vendo, né, muito racismo, muita intolerância, muita violência, tudo é isto ou aquilo, não tem meio termo, não tem diálogo, não tem interseções, não tem, e eu não gosto disso, eu gosto tanto da cultura erudita quanto da cultura popular. Quando eu tendo muito mais para um lado, eu já fico enjoada, já quero ir para o outro. Eu acho que esse equilíbrio, e mais do que isso, essa troca é que faz com que a gente cresça e seja mais humano, um entender o outro, né? Então, veio muito disso. Quando me chamaram de novo para ser parte do comitê, eu falei, olha, acho que é pouco. Acho que se a gente ficar ali conversando, fazendo palestra, só não vai dar. Tem que agir, tem que formar pessoas para isso. Por que os professores... Aí me mostraram a pesquisa que fizeram nas escolas do Estado, né, do Rio, e mostrava que menos da metade das escolas trabalhavam com o assunto, com os temas. Pois é, tá explicado. E quando trabalhavam, é aquilo que a gente sabe, ou em abril, dia do índio, ou em novembro, de zumbi. E ponto. O resto do ano. E só. E continuamos falando a mesma coisa. Primeiro ano, aqueles períodos, segundo ano, não tem essa coisa, vamos levar a Conceição Evaristo, ler Conceição Evaristo na primeira série do ensino médio, na segunda. Não, isso fazem sim, mas estatisticamente é um número infinitamente menor do que deveria. Sim. Muitas vezes eu acredito que não é nem por... Às vezes não é nem por descaso. Às vezes o próprio professor não tem o preparo, né? Ele gostaria de ter, mas não sabe os caminhos. Ele precisa ter, né, um arcabouço, formar, repertório, exatamente. Repertório. E do que consiste esse repertório? Como que você... quais são as possibilidades que você oferta, né? Assim, quais caminhos você sugere? Eu acho que é isso, eu acho que a especialização é muito legal, porque ela é relativamente curta, 1 ano e meio, eu acho pouco, passa rápido demais. Quando a pessoa fala, pode ter 2 anos, eu já passei a outra que era de 1 ano e meio de LIGE para 2 anos, e essa que vai ser a primeira de Relações Étnico-Raciais, coloquei 1 ano e meio. Mas se a gente pensar que começa agora em agosto, chega no final do ano, já é meio ano. Isso já acaba ano que vem, no final do ano que vem, praticamente, ou então no início de fevereiro ou março, porque a gente para janeiro. Então, assim, quando a gente fala 1 ano e meio, 2 anos, a gente está contando também os recessos, né, e tal. Então, é muito tranquilo. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente tem que trabalhar com literatura, né, literatura de autoria feminina negra, masculina negra, trabalhar com as culturas, claro, né, com a cultura, trabalhar com teoria, né, tem que saber bastante teoria. Para isso, eu escolhi, né, isso que o pessoal tem elogiado muito, Cíntia, que curadoria, né? Você sabe escolher professores, claro. Né? Então, o professor, o que eu penso no professor? Uma pessoa que realmente é militante e que tem um estudo sobre aquilo. Então, por exemplo, Simone Rico é uma estudiosa, né, da cultura e da literatura, ela é mestra em literatura afro-brasileira. Então, e a Simone, para além disso, ela está em constante formação, ela está sempre lendo sobre o assunto, está sempre escrevendo, promovendo, uma produtora cultural.
Então, assim, Simone já está no curso de LIS, já está no curso de Relações Étnico-Raciais, já está no curso de Autoria Feminina. Então, também eu tenho essa coisa de quando eu gosto também do profissional, eu faço amizade, ele fica ali, né? Uhum, Junto para a gente poder realmente formar as pessoas. Eu acho que rodas de leitura, rodas de conversa, clube do livro, tudo isso é muito importante. Tudo isso ajuda. Mas só perfeito. isso não é a chave da virada, porque assim, a gente precisa também de pessoas formadas para poderem formar outras, serem multiplicadoras. Então, a especialização ela serve muito por isso. Você faz a especialização, você pode dar aula numa graduação, já é mais uma pessoa naquele assunto que vai levar um Uhum, assunto que quase ninguém tem, sabe? uhum, Então, ela pode dar aula numa especialização lato sensu, que nem essa minha, né? E se você não tem isso, você já não pode, infelizmente. Você pode dar uma palestra. Então, assim, o que eu quero é cada vez mais esse exército do bem, desculpa, de pessoas que possam levar e formar outros, que vão formar outros, que vão formar outros. Eu lembro muito do Joel Rufino, né? Quando ele fala isso, né? Que é importante a gente pensar nos que virão. uhum. Enquanto eu estou Isso. aqui, eu sou bem chata, eu fico assim, isso é meu, eu marco muito lugar, porque eu sei que eu não sou para sempre. Uhum, Então, enquanto eu estiver, eu quero aproveitar, eu quero contribuir. Mas eu faço uma contribuição pensando para quando eu não tiver. perfeito. Vão ter Isso mesmo. vários, vão ter Ótimo. vários. Demais, não. Esse pensamento é maravilhoso. Na verdade, é um pensamento de contágio, é um contágio do bem. A gente está vivendo assim um período, né, de que existe um contágio também físico, por isso a gente se isola, né? Que o contágio aconteça dessa maneira, um contágio do bem, né? Tentando propagar aí possibilidades e melhorias, né? E assim, fazendo um link com o que você estava dizendo também. Por exemplo, nesse novo contexto que a gente está vivendo agora, que é um contexto que a gente está, de um modo geral, quem está se relacionando, né, ensinando, aprendendo, trocando, de um modo geral, tem uma tendência maior a utilizar a tecnologia para isso. Em que medida você acredita que a tecnologia colabora ou de repente afasta as pessoas desse caminho do entendimento da leitura, da compreensão, do acesso, de repente até mesmo do debate étnico-racial? Qual o papel da tecnologia no meio desse contexto? Bom, hoje, na pandemia, Uhum, fundamental, né? Condição sine qua non, para a gente não cair em nenhuma tentação de se encontrar presencialmente, né? Acho que até com máscara é perigoso mesmo. Então, eu acho assim que a gente tem que se apropriar cada vez mais das tecnologias. Isso não sou eu que estou falando, isso já estava previsto já em Pernod. Se a gente pegar lá os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, tem lá a questão da inclusão digital. uhum, Se a gente pegar alguns teóricos como Pedro Demo, sei lá, o Gadotti, eles já falam, né, já falavam da questão digital. Se a gente pegar Pierre Levy, né, vai falar da informática educacional. Eu gosto muito estudei isso em dele. 2001. Não é muito Aham. bom, Pierre Levy? Sim, Que ele Perli. fala da Sim. cybercultura, né? Da Perfeito. Aham. cybercultura. Então, eu dei até um artigo sobre isso, porque eu fiz uma pós na Veiga de Almeida em 2001, chamada Uhum, Docência do Ensino Superior, era o uhum, bafafá do momento, né? Falei, eu já queria dar aula no ensino superior. Então, em 2001, fiz essa pós. Você acredita que eu estudei várias coisas? Era uma pós praticamente de educação, né? Claro. uhum, E mais uma disciplina que me chamou muita atenção foi essa, informática na educação. E que eu li uhum, Pierre Levy, que eu li, fiz um trabalho sobre cybercultura e falei, nossa, deve ser um barato, assim, né? Aí uhum. corta 20 anos depois, né? 2021, né? Não, 2020, já tô até em 2021, a louca. 19 anos, eu tô projetando tanto para 2021 que já até passou 2020. Então, assim, 2020, 19 anos depois, a gente ainda tem gente com espanto. Uhum. Oh, mas Tem, como tem sim. assim? Não é? Com espanto, Uhum. assim, nossa, nunca vi, nunca ouvi falar, não estou preparada, preciso de. Que isso, gente? Já estão falando disso, ó. Desculpa, há muito tempo. Tem Uhum. gente que não prestaram atenção.
E agora a pandemia fez com que a gente precisasse prestar atenção. Perfeito. A E gente assim, precisa. no caso, por exemplo, de quando a gente fala de adaptação, novas tecnologias, né? Tecnologias que nem são tão novas assim, mas algumas sim, outras não. São novas para algumas pessoas, principalmente para quem nasceu em outro mundo, um mundo não tão digitalizado. Como você observa, por exemplo, a adaptação, principalmente dos professores, né? Que na sua maioria, ou pelo menos mais do que os alunos, vêm de outra geração, de gerações mais antigas, que não estão tão habituadas com o celular. Você tem notado um movimento de adaptação, de resistência? Como que tem sido, você observa isso? Um pouco de tudo, um pouco de Uhum, tudo. E é muito legal, assim, bom, eu não sei, eu devo estar no melhor dos mundos, assim, porque a pós realmente é isso. O que você falou que tem dessa coisa de afastar ou aproximar, só uhum, voltando um pouco à sua primeira pergunta, para depois a gente continuar essa, é que quando a pós precisou ir, né, esse curso de pós, que era presencial, no centro da cidade, foi já na UCP, já foi na Unigran Rio, e quando ele foi para Cândido Mendes do centro, ficou mais realmente central, então podiam vir pessoas de vários lugares, inclusive né, da Baixada Fluminense, lá de Campo Grande, é longe, mas não é tão longe quanto Petrópolis, por exemplo, que era onde eu uhum, estava anteriormente. Tudo bem. E era o máximo de interação que tínhamos. De repente, a gente precisou, eu tive que pensar rápido. Ou eu parava após e esperava a pandemia passar, ó, uhum, isso em março, ou eu ia por um meio alternativo que era online, que era o que todo mundo, quer dizer, o que alguns estavam pensando. Eu quis ir por ali. Até porque eu sei que a gente ia ficar, a gente estava muito grudado, a gente ia ficar mais deprimido, e eu acertei. Assim, hoje uhum, já posso dizer que acertei em ter tomado essa atitude rápida, né? Claro que alguns ainda não conseguiram, não se adaptaram, mas é uma pequena parcela, tá? uhum, E aí a gente encontra pessoas que estavam em outros estados, que já queriam fazer essa pós há muito tempo, mas não tinham oportunidade, porque era no Rio. E a pessoa uhum. morava na Bahia, o outro morava no Sul, o outro morava em São Paulo. E aí a gente se encontrou na web. Foi Perfeito. lindo. Uhum, Isso tá sendo muito lindo, muito enriquecedor. Pessoas super afetivas, competentes. Eu tenho curadoras de festas literárias, tenho escritores, contadores de histórias, professores, professores universitários, professores de educação infantil, todo mundo junto e misturado, pensando a Lige, pensando não só na literatura infantil, mas ela e outras linguagens, né? uhum, sim. E aí, só para complementar mais um pouquinho, eu não sabia Uhum, da pandemia, até falo isso, gente, eu não sabia da uhum, pandemia, mas eu já estava pensando que já estava mais do que na hora de trazer disciplinas que trabalhassem mídias e tecnologias. Eu estava uhum, devendo isso a mim mesma, a todo mundo, porque eu tinha estudado, como eu falei, cybercultura lá em 2001 e não tinha uhum. colocado ali. Então, em 2018, eu já tinha pensado, poxa, eu tenho que trazer alguém para falar de livro digital, eu tenho que trazer alguém. E fiquei naquela. Quando foi 2019, finalzinho, eu falei, não, eu vou acrescentar mais disciplinas. E convidei profissionais bacanérrimos, como a Karen Scioli, o Thiago Gomide, a própria Clarice Campos, que foi minha aluna também, e ela já trabalhava com animação em escolas, ganhou prêmios. Falei, vem falar, apresentar isso para os professores, para os profissionais que vão fazer a pós. E assim foi, né? Ela vai fazer o trabalho com literatura digital. E assim só vou pensando em mais e mais, assim, o que a gente tem que mudar sem tirar nada, né? Sem Uhum. tirar do lugar, mas trazendo para essa nova realidade. Então, eu vejo pessoas que falam para mim assim, Cíntia, eu nunca usei o Classroom, tô achando, eu fiz um podcast na vida, tô achando barato. Eu Uhum. nunca fiz, e tô achando legal. Então, assim, eu tenho muito mais, eu posso dizer, lá, 90% de aprovação disso aí, Uhum. ou mais, Ah, que inclusive. ótimo. Perfeito. Não, é fundamental que as pessoas se adaptem, né? Acredito que isso não é exatamente uma moda, porque moda é É uma passageira. É, necessidade. é uma tendência, exatamente, é algo inexorável, assim, está transformando as bases mesmo das relações humanas e é fundamental que a gente se acompanhe, né, esse movimento digital. E assim, olha aqui, ó, por exemplo, a gente tem algumas participações aqui, Cíntia. Fala aí, Bem não legal. estou conseguindo ler.
Por exemplo, tem o pessoal da pós aqui falando que a nossa pós com a Cíntia é hiperativa. Que lindo, eu não consigo ler, depois eu vou ver. Imperativa, é verdade. Isso, a Aline colocou, ou seja, na verdade não é porque a relação ela é online que ela precisa ser mais fria ou mais distante, né? Principalmente para quem é adulto, né? Eu acredito que para criança talvez o método seja um pouco diferente, mas para os adultos a gente consegue fazer o assunto render, né? Com certeza. Não, mas acho que para criança também. Criança gosta de interação. Por exemplo, meu filho, ele adora, ele gostava muito de ler quando era menorzinho, que eu fiz todos os estímulos óbvios possíveis, né, para leitura e tal. Só que chegou um dado momento, sei lá, acho que os 10 anos, o Carlos o pegou para a questão dos jogos eletrônicos. O Carlos, meu marido, é mestre de jogo, de RPG, então ele gosta de todo esse movimento, ele é nerd. Você gosta muito também? Bom. Vamos conversar. Também gosto. RPG e literatura tem tudo a ver. Uhum. Exatamente. RPG e literatura. Uhum. Eu só jogo Spellfire, eu só sei jogar Spellfire, aquelas cartas. Ah, sabe? Sim, olha só, você entende. Não, eu só conheço Spellfire. A gente joga, nós três, a gente joga. Já tem um tempinho que a gente não joga, mas sei lá, tem uns 2 meses atrás a gente jogou. Desculpa, o Léo senta aqui, a gente senta aqui na mesa, os três, e um querendo dominar o reino do outro, não sei o quê. Eu sempre perco, tá, Guilherme? Deixa bem claro. Eu sempre perco. O Léo é muito bom, aprende rápido. E agora joga, tem os jogos também que ele sabe, né? Ele até falou, ele não gosta de gravar vídeo, ele não gosta de tirar foto. Ele falou assim, mãe, eu quero que você grave depois eu falando do jogo, não sei das quantas. Eu falei, não tá, porque a gente vai gravar. Então, assim, a gente não pode menosprezar isso. Não é porque eu sou professora, doutora em literatura, que eu vou falar que meu filho tem que ser um leitor. Sabe qual é? A gente tem que respeitar também outras formas de leitura, de prazer, de cultura. A gente sabe que as metodologias ativas trabalham com gamificação, por exemplo. Cíntia, posso não dominar nada disso, mas eu como coordenadora, eu quero um cara que entenda de gamificação e que venha dar aula pra gente, que explique isso pra gente, como é que isso funciona, pra gente poder utilizar nas aulas. No Pedro II, meu filho é do Pedro II, né, do Maitá, tinha a professora de matemática, um barato, ela ensinava matemática por meio de programas educativos. As crianças adoravam, quisera eu. Não é? Sim, com certeza. Então é isso, gente. O bichinho, ele gosta de ficar... Aí outro dia eu vi, ele estava preparando o jogo. Eu estou começando a entender. Tentando entender o conceito, o que faz, né? É a literatura dele. Com entendeu? certeza. Ele estava ali escrevendo a escrita. Se isso tem uma direção pedagógica, um direcionamento pedagógico, a gente está feito. Entendeu? O RPG, assim, na verdade, ele tem como base, assim, um dos pontos centrais, na verdade, é a leitura mesmo, universos expandidos, universos complexos, assim, na verdade, que você precisa entender diversas variáveis, assim como num livro. Simbólico, né? Muito simbolismo. Simbólico, tudo. Sim, muito simbolismo, muita interpretação também. Então... Muita escrita, porque se você for escrever o jogo, você tem que escrever. Outro dia o Carlos falou com ele alguma coisa, aí olha a aula. Você escreveu isso aqui errado, o que é isso? Aí ele foi lá e consertou. É assim que se escreve, já deu aula de língua portuguesa, entendeu? Ali no meio. Então, assim, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Claro que eu não queria saber disso por conta de uma pandemia, é óbvio. Mas eu acho que a pandemia fez com que a gente precisasse. Já que a gente precisou, por que não a gente gostar e começar a se aprimorar e saber mais? Eu acho que as pessoas leem muito mais hoje, e escrevem muito mais hoje por conta da internet. Isso é fato. Sim. Agora, a qualidade dessa leitura e dessa escrita é que aí entra a educação, aí entram os educadores. Acho que aí a gente pode dar uma direcionada, fazer umas atividades que tenham, né, qualidade melhor. Quando eu digo qualidade, é fazer com que ele não saiba só o que ele já sabe, mas que ele acrescente saberes novos, né? Sim. E a gente tem que se reciclar. Eu acho barato isso. Com certeza. Cíntia, a gente já está chegando assim um pouco mais próximo da reta final aqui do nosso papo. E a gente tem vários professores assistindo a gente, inclusive professores de outras partes do país, né?
Tem professores meus antigos, inclusive, assistindo, que me Legal. conhecem desde criança. Você, Oh. você teria algum recado para os professores? De repente, algum conselho teu, dentro desse contexto, alguma mensagem para deixar para eles? Primeiro que eles são maravilhosos. Professores são incríveis, são seres iluminados, são pessoas que realmente escolheram estar ali. Muito dificilmente alguém fala, eu quero ser professor porque eu vou ganhar bem, né? Como algumas profissões aí que a gente sabe. Profissão é quase uma vocação. Quando eu digo vocação, acho que qualquer profissão é vocação. Mas a gente não pode esquecer que Paulo Freire também disse isso, faz parte da prática do professor também lutar pelos seus direitos salariais. Então, não significa porque nós somos professores que nós precisamos viver mendigando, né, o nosso salário, o nosso aumento, as nossas possibilidades. Não. Mas eu acho que a gente tem que ter realmente mais valorização. Os professores precisam ser valorizados dentro das suas práticas e muito mais por conta do seu carinho. Eu acho, inclusive, o seguinte, por isso eu acho que a gente tem que redimir mesmo. Até os professores que não estão conseguindo lidar com as novas tecnologias, eu tenho vários colegas que não conseguem lidar com isso e ficam até chateados comigo, hashtag chateado, eu sei disso. Porque ela tá lá na EAD e bombando e não sei o quê, em vez de ficar quieta, tá vendo todo mundo morrendo, aquela coisa toda, né? Mas não é só isso, é porque, claro que nós temos comportamentos diferentes. Eu sou uma pessoa muito para fora, uma pessoa que gosta de agregar, que gosta de conversar, que gosta de trocar. O outro já é mais quieto, mais tímido, quer uma sala de aula mais tranquila. Ambos são maravilhosos. Então, assim, eu acho que o professor, o que ele quer, na verdade, é ver o desenvolvimento dos seus alunos. Isso. E aí, nisso, a gente difere. Eu acho que aqui eu posso desenvolver, o outro acho que é por aqui. Mas uma hora a gente vai chegar à conclusão, a gente vai chegar nesse caminho. Então, o que eu falo para os professores é calma, cada um no seu tempo, dentro das suas possibilidades. Se não tiver legal agora, está meio deprimido, levanta devagar, se cuida primeiro. Você não vai cuidar de ninguém sem antes cuidar de você. Todos vamos entender. Eu peço aos diretores de escola, peguem leve, não somos uma fábrica de fazer conteúdos. Até somos, mas não precisamos. Sabemos fazer isso, mas não é a hora. Então, acho que a gente tem que fazer o seguinte: olhar um para o outro, dar a mão. Aquele que não está conseguindo, vem comigo, dá uma olhada aqui que eu estou fazendo, olha que legal. Vem sem compromisso, vem ver como é que é. Você vai começar a gostar, vai fazendo devagar. O que a gente não pode cair na mazela é de ver esse apartheid, essa polarização, sabe? Essa coisa, esse dualismo contra a EAD, a favor da EAD. A gente não existe isso. Existe uma possibilidade, que infelizmente a única, ou felizmente, é o ensino à distância. Então, vamos procurar saber como é que faz, da melhor maneira possível. Não vamos sobrecarregar os alunos de conteúdos, não é o momento. Se vai perder o ano, eu estou falando, agora vou falar como mãe também. Meu filho está sem aula, entendeu? Ele tem lá uns conteúdos que eles passam, ele vê com calma. Estou nem preocupada, eu prefiro que meu filho perca o ano do que perca a vida. Isso lá na frente não vai fazer a menor diferença. Se ele vai repetir um ano, dois. Quando ele tiver 30, 32 anos, ninguém vai saber se ele repetiu um ano ou dois. Estou nem aí. Entendeu? O que a gente tem que agora é parar, respirar e ver quais são as possibilidades para a gente interagir com os alunos, para a gente interagir com as pessoas, procurar formações. Então, o que eu posso fazer nesse momento como coordenadora de pós é isso, é oferecer cursos de extensão, cursos de especializações, entendeu? Interações com as pessoas, né? A preço, isso que eu falo, Cíntia, mas é pago. Foi onde eu consegui. Mas o valor é baixo, uma mensalidade são R$ 200, curso de extensão 150, então cabe no bolso. Não posso de jeito nenhum, não sei o quê. Eu tenho uma cotinha para bolsistas, né? Tenho, só falar comigo. Então, assim, eu tento, o meu caminho é esse, eu faço o que eu posso, né?
E não condeno os professores. O que eu acho é isso, que tem que ir aos pouquinhos, mas vai. Eu tenho muita gente que no início, em março, estava me xingando e agora já está querendo vir, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Vamos embora. É isso. Vamos procurar saber das novas tecnologias, porque elas vieram para ficar, elas já estavam aí, a gente que não estava prestando atenção. Agora a gente é obrigado a prestar atenção. Vamos devagar, não tem mistério nenhum, não tem nada dificílimo. E se for dificílimo, a gente procura quem sabe para poder nos ensinar e para a gente seguir em frente. E eu acho que é por aí, a gente vai se renovar, a gente vai fazer muita coisa que a gente já sabia, só vai adaptar mesmo para esse ambiente virtual, né? Não deixar de ter isso, esse tete a tete, se só é possível via Zoom, Instagram, enfim, vários aplicativos, que seja. Vai chegar um momento que a gente vai se abraçar de novo. Vai sim. Nossa, quantas... Assim, você preencheu a gente de informação, trouxe várias informações e elas estão aqui ainda assentando, todas elas assim, trazem uma luz, na verdade, né? Colocam a gente dentro de um contexto, mas a gente percebe que existe caminho, sim. E quem se interessar, por exemplo, você falou sobre curso de extensão, você falou sobre falar contigo. Quais são os melhores meios de entrar em contato com você, Cíntia? Eu estou aqui também no Instagram, né? Cíntia Barreto, tudo junto. Cíntia Barreto Conversa Literária, né? @ Cíntia Barreto. Tem no Facebook, Cíntia Barreto. Tem o telefone, se alguém quiser anotar, né? 021, que é aqui do Rio, 9898-56232. Tem meu site, www.cinciabarreto.com.br. Eu sou super acessível, gente. Eu sou facinha, podem me encontrar. Não estou escondida, não. Ai, que maravilha. Bom, assim, para quem perguntou aqui também, de repente não conseguiu anotar o telefone ou precisa anotar com maior cuidado, assim, essa live vai ficar disponível para quem quiser assistir, reassistir, enviar para os amigos, né? Para quem quiser, para quem se interessar no assunto, ela vai ficar online ali sempre, né? Aqui no Instagram e também no nosso YouTube. Então, pode assistir por diferentes redes. Sim. Eu gostaria também de aproveitar aqui a oportunidade para agradecer, né, fazer um agradecimento, porque para essa live estar acontecendo aqui agora, tem uma equipe toda trabalhando por trás, nos bastidores, né, fazendo as curadorias, os cronogramas, ajeitando os conteúdos, tudo direitinho. Então, eu gostaria de agradecer toda a equipe da Cidade das Artes, agradecer também aos... Sim! Agora você fala, parabéns, gente, deixa eu falar aqui que o Guilherme é super organizado. Nós já falamos cedo, não foi? Isso aí, sim, parabéns, sim. Tá, todo mundo. Obrigado mesmo. E agradecer também aos cidadãos e cidadãs das artes aqui, as pessoas que estão sempre participando, né? Não faria o menor sentido a gente ter todo esse conteúdo se não fossem as pessoas participando, interagindo, né, com esse conteúdo. E hoje, você é do cidadão, hein? Sim, cidadão. Se é uma cidade das artes, quem pertence a essa cidade são os cidadãos das artes, né? Com certeza. Adoro. E hoje um agradecimento especial a você, Cíntia, por estar compartilhando, por ter compartilhado aqui todo esse conhecimento, essa reflexão sobre tudo conosco. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria só fechar aqui com um trechinho do Guimarães Rosa. Que queria, se alguém puder dar um print aí, eu peço os prints depois, ó. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, maravilhoso. E que ele termina assim. Não, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem um minutinho, cadê? Antes eu quero ler um trechinho. Um trechinho que ele fala assim, ó. O Senhor escute meu coração. Pegue no meu pulso, que ele está falando com o mestre, né? O senhor avista meus cabelos brancos? Viver, não é? É muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver é que é viver mesmo. O sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu de quente da boca. O senhor crê na minha narração? E aí no final ele diz... Amável, o Senhor me ouviu, minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não. O Senhor é um homem soberano, circunspecto.
Amigos somos, não nada. O diabo não há. É o que eu digo, se for, existe, é homem humano. Travessia. João Demais. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, olha, aplausos. Realmente é um livro assim que infinito, na verdade, nas suas possibilidades, né, que você dá para ler e reler tantas e tantas vezes. Ele sempre vai se ressignificar. As pessoas estão agradecendo muito aqui também, adoraram a live. Obrigada, gente. Um Uhum. prazer estar aqui com vocês. Depois eu sou aquela que vou lá ver a própria live. Vou dar uma olhadinha, ver o que falaram, mando beijo. Beijo, beijo. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Eu amei. Dar um beijo na Laura, dar um beijo a todo mundo aí. Eu amo a Manda Cidade sim. das Artes, eu acho um lugar lindo, divino. Cuidem bem, mantenham o patrimônio histórico da cidade, um lugar cheio de luz, cheio de arte, cheio. Ai, amo, amo. Espero um dia voltar também, a gente fazer aí uma vez por mês nossa conversa literária, tá Bora, bom? esperamos também. Beijo. Tchau, Obrigada, tchau. tamo juntos, hein? Tamo junto. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.